É muito difícil empreender no Brasil, não é fácil. O Brasil não é para amadores. Não. Você tem uma história, né, relacionado à questão política, econômica, de muitos desafios. Se você comparar com os Estados Unidos, é muito diferente. Né? Então, todo empresário que chega num nível como esse, a gente tem que bater palma mesmo e tirar o chapéu, porque não é para qualquer um. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Estamos aqui com um senhor convidado hoje com o mercado de compra, venda e fusão. Então você vai entender porque a sua empresa algum dia ou vai passar por isso ou a gente já vai falar sobre, não vou dar spoiler. Boa. Pessoal, para você que está ouvindo a primeira vez, por favor, nos curta. Nos curta, você vai ver que o conteúdo é bom, ajuda a gente a monetizar esse negócio aí, segue a gente na rede social. A gente Se inscreva no canal, ative o sininho aqui do YouTube do lado para você receber as notificações. Ah, eu esqueço que nós estamos na câmera também. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Depois nós vamos dar os nossos contatos aqui para vocês. E eu queria falar também que o nosso conteúdo é voltado para você empresário, para você empreendedor. Então fica com a gente para você entender sobre as ferramentas práticas que vão acontecer no dia a dia do seu negócio, tá? Bom, hoje eu vou falar da Aguilar e Price Consultoria. Vocês podem nos seguir pelo @consultoria.aguilar aí na rede social. E aí, gente, o que a gente faz? Consultoria de gestão, tá? A gente pode ajudar vocês. Também somos especializados na área de cartórios. Então, se você tiver alguma coisa nesse sentido, a gente pode te ajudar, tá bom? O Gabi vai falar aí da Sonar para vocês e já vai apresentar o nosso convidado. Boa! Nosso outro patrocínio é a Sonar Data Design. Para você que quer saber um pouco mais de BI, já tem algum contato, Power BI, já ouviu falar disso, mas quer aplicar isso para sua empresa, procure a gente, é www.sonardd.com.br. Em muitos casos, a gente acaba nas empresas tendo muitos dados e pouca informação. Então, a gente tem dados de todos os lados, mas acaba não sabendo tomar decisão. Nós, da Sonar, ajudamos os gestores para tomar melhores decisões. Eu queria apresentar aqui nosso convidado de hoje, o Thiago, é uma honra recebê-lo. A gente faz parte de um grupo que chama Lead aqui e eu vi o pessoal falando super bem, eles ganharam vários prêmios na TS Company, que é a empresa que ele vai falar. Eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara para falar aqui pro pessoal, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom. Thiago, muito obrigado por ter vindo, obrigado demais seu tempo e eu queria puxar uma salva de palmas para ele. Boa, Thiagão, bem-vindo! Obrigado, muito obrigado, pessoal. Pode se apresentar aí, apresenta a sua empresa. Maravilha. Obrigado a vocês pelo convite, por estar nessa seleta mesa de convidados. Meu nome é Thiago Santos, eu sou sócio fundador da TS Company. Nós somos uma boutique de M&A, né? Somos uma boutique que fica situada em Ribeirão Preto e Curitiba. Conta pra galera aqui que é M&A. M&A é uma sigla que ficou muito famosa no mercado. Para basicamente definir fusões e aquisições, né? Mergers and Acquisitions. Geralmente o pessoal chama de M&A. Né? Então ficou essa... Passei a maior vergonha da minha vida por causa dessa sigla, só sem querer te interromper. Sério? Já te contei essa história? Não. A gente estava num evento do Lead com o prefeito. Cara, acho que eu lembro desse evento. E aí a gente tinha um representante que era o pessoal da outra empresa que eu te contei. E aí eles falaram, Alexandre, a gente quer entrar no mercado de Ribeirão Preto e tudo mais, mas a gente não tem um apoio da prefeitura, alguém para falar, porque tem coisa que vem de capital externo para cá, a gente precisa de um apoio aí. Aí eu fui falar com o prefeito, aí ele falou assim, mas o que é? Eu falei, M&A. Ele falou, mas o que significa, rapaz? Pensa num cara que travou. Eu travei, cara, eu não lembrava do Mergers and Acquisitions aí, eu falei assim, é compra, venda e fusão. Ele falou, não, mas em inglês. Eu falei, então, prefeito, não tem ninguém para ajudar a gente. Duarte Nogueira, você precisa vir aqui. Foi ao vivo, assim, tipo, você meteu uma pergunta no microfone? Na hora, na frente, cara. Aí ele falou, não, pede pra moça agendar ali com você, vamos conversar sobre, mas ele falou, nossa, tipo, ninguém sabe nada, coitado. M&A é uma sigla bem usada, né? E basicamente porque o mercado americano foi o pioneiro, né? Em fusões e aquisições e todas as transações relacionadas a empresas, né? Há muitos anos. Mas nós somos uma boutique, nós temos um posicionamento de mercado onde a gente basicamente conversa, né? E faz transação com empresas do middle market, né? Então, geralmente, aí empresas... middle market. Exatamente. No middle market, empresas de médio porte, né? Beleza. Então, Pessoal, geralmente... empresa de médio porte, faturamento de 50 a
500 na verdade, milhões não é o ano, tá? faturamento, é o valor que a empresa vai captar. Vê se eu estou falando errado, Tiagão. Mas a empresa ela pode vender, por exemplo, 50 milhões, mas ser uma empresa de serviço, ou vender menos, vender 10 milhões por ano, só que é uma empresa de serviço com uma margem muito alta e conseguir captar 50 milhões. É plausível isso. Assim como pode ser o contrário, ela é uma empresa, uma revenda que vende 1 bilhão, mas não consegue captar 500 milhões, por exemplo. Exatamente. Porque o que acontece? Geralmente, você tem indústrias, empresas que faturam 100, 150 milhões, mas que valem muito menos no mercado. E você tem empresas de tecnologia, por exemplo, que faturam 20, 30 milhões, que valem muito mais. Perfeito. Então, geralmente, a gente olha justamente para valor de transação, que aí a gente consegue pontuar e discutir bem com os investidores também, né? E essa história da tecnologia é uns valuation muito louco, né? Empresa da tinta, quanto vale? Vale 3, 4, 5, unicórnio, e vai, e é loucura. Os povos socando dinheiro. Dá dinheiro? Não, ainda não dá dinheiro, mas vai dar um dia. Diminuindo isso daí, tava muito... Eu achei muito louco, eu acho. Mas eu acho que esse frisson, assim, tem diminuído, né? Igual aconteceu na bolha da internet, né? Exatamente. Tinha muito, mas agora tem diminuído bastante. Então, tinha muita startup que captou muito e precisava queimar o dinheiro, porque quando o investidor... Vê se eu vou estar falando errado, Thiago, pode me corrigir. O investidor, quando ele aporta na empresa, ele precisa que a empresa gaste. Não faz sentido ele aportar e a empresa ficar com o caixa parado, porque ele poderia usar o caixa para fazer outra coisa. E aí a empresa do outro lado ela tem que gastar. E aí acaba acontecendo da empresa gastar com coisas que não fazem sentido. E aí é esse frisson. A empresa dá prejuízo, porque ela precisa meio que gastar, só que ela vale muito, só que é aposta futura. Igual o Uber, é um exemplo que eu gosto de falar muito. O Uber dava prejuízo. E ainda, por algum tempo, eu acho que ainda dá. A última vez que eu tinha visto, dava prejuízo. Só que o grande lance dele é que o maior gasto do Uber é com o motorista. Então, o motorista é o cara que mais custa. Só que eles apostam que em algum momento não vai precisar mais de motorista. E aí, nesse momento que não precisar de motorista, cara, o Uber vai nadar de braçada. Porque você não vai mudar o seu aplicativo só porque não precisa mais de motorista. Você está acostumado a abrir o seu aplicativo, abrir o celular e chamar um Uber, por que você vai mudar agora que não tem motorista? E aí, o lucro deles vai de tipo menos 2% que é hoje para 35%. Mas você vê, cara, que querendo ou não, dos aplicativos, ele não é o que melhor remunera o motorista. Ou seja, então a operação dele ainda é cara e não está enxuta. Sim, então você vê uma empresa que dá prejuízo, não é a melhor operação do mercado, embora seja maior, algum gap tem ali. Sim. Esse setor de tecnologia é um setor bastante interessante, né? Porque, como você comentou, né? Nos anos de 20 e 21, por exemplo, você teve transações no mercado de tecnologia com muitos múltiplos na casa, né? Então, múltiplos, explica pra galera. Múltiplos de mercado, geralmente uma empresa ela é transacionada ou quando ela é avaliada através de um fluxo de caixa descontado ou através de um múltiplo, né? Perfeito. Geralmente esse múltiplo é quantas vezes a empresa é negociada na Bolsa de Valores, né? Então, versus o faturamento, normalmente, né? Múltiplo de faturamento. Ou versus o próprio valor da companhia, né? Então, você pode comparar com a Bolsa e você pode comparar os múltiplos que foram negociados de empresas de médio porte, por exemplo, né, que a gente tem em notícia. Perfeito. Vou só traduzir, pessoal. Ele falou de fluxo de caixa descontado, nada mais é do que você pegar o lucro que a empresa vai dar ao longo dos meses e trazer a valor presente. Então, a empresa, vou dar um exemplo para ficar bem claro, pessoal, ela dá 100 mil reais por mês de lucro. E ela dá isso todos os meses, ela vai dar isso eternamente. Você vai lá e traz aquele valor 100 mil daqui a 10 anos, não é igual 100 mil hoje. Então, você traz esse a valor presente e esse é o padrão ouro, vamos dizer assim, de valuation das empresas. Só que em muitos casos, na maioria das empresas maduras, né? Exato. Agora, para as endividadas, isso aí chama desconto de boleto. Exato. Desconto boleto, você recebe menos dinheiro do boleto que você tinha do cliente. Um outro jeito das empresas elas fazerem o valor, e muito para a tecnologia também, é múltiplo de mercado. Então, por exemplo, a empresa, o múltiplo dela é padaria. É um exemplo que meu pai me falava sobre múltiplo de mercado e eu entendia de um jeito simples que eu acho muito legal. Um abraço pro meu pai que está me ouvindo aí. Padaria era vendida assim, era 10 vezes o quanto ela faturava mensalmente. Então, quanto vale a sua padaria? Ela fatura 100 mil reais por mês. O nome do seu pai aí, pô, dá uma moral pra ele. Aê, Ricardo Cruz, ó. Aí, bigodão Ricardão. em homenagem aos portugueses. Aí a padaria era assim, então isso é um múltiplo de mercado. Em vez de você calcular o fluxo de caixa descontado, você sabia quanto a sua padaria ela vendia dentro de um mês, você sabia que ela valia 10 vezes aquilo.
é meio que você confiar que a pessoa que fez a transação anterior, ela pensou muito melhor sobre aquilo. Então, em vez de você desenvolver um método para chegar nesse pensamento que ela teve, né, você usa aquilo como se fosse verdade. Exato. Verdade. Posto também era assim. Posto também? A gente, na verdade, vai depender muito de setor, né? Então, você tem setores em que você consegue comparar mais, por exemplo, o setor de tecnologia, que você consegue comparar devido à quantidade de transações que são executadas ano a ano. Então, você tem margem para olhar todas elas e comparar e realmente ter uma análise bastante precisa, né, sobre aquilo que você quer fazer. Mas você tem setores que acabam acontecendo menos transações de M&A, né? Então, você acaba não tendo tantas empresas para poder comparar quando você tem alguma coisa nos Estados Unidos, na Europa. Então, você tem que trazer para uma realidade do Brasil. Então, muitas vezes, né, as empresas acabam não levando em consideração a análise por múltiplos, levando em consideração justamente a análise de fluxo de caixa descontado, principalmente as empresas maduras, né? Perfeito. E vocês com a TS, vocês middle market, perfeito, tá? Atuação. Aí como que vocês fazem? Vocês vão mais pelo lado do fundo? Como que é a atuação assim no dia a dia? Quando vocês querem fazer uma transação? Então, geralmente a gente assessora a empresa, né? A empresa ela quer ser vendida. Exatamente. Ou ela quer comprar alguém. Exatamente. Os dois casos. Ou ela quer ir para o mercado de dívida, né? Fazer uma captação estruturada. Então, a gente basicamente são essas três áreas, né? Então, a gente sempre atua do lado da empresa, né? Por quê? Porque a empresa, no Brasil, a empresa de médio porte, ela geralmente é uma empresa familiar, né? E geralmente a empresa de médio porte, ela é uma empresa que tem uma estrutura de governança enxuta, né? Você tem ali, muitas vezes, o dono, que é o próprio CEO da empresa, você tem um diretor financeiro, que é alguém que fez carreira lá dentro, ou que é alguém de confiança do dono, né, e que está cuidando, tocando a operação da melhor forma possível para que a empresa possa continuar crescendo. Ao mesmo tempo, esses executivos acabam não olhando para fora, né? Quando você diz para fora, é olhar o padrão do mercado ouro, assim. Então, ele faz daquele jeito a controladoria da empresa do jeito que sempre fez. E aí, quando ele vai tentar captar, é difícil do mercado olhar para ele e falar, cara, eu vou te dar dinheiro. Porque eles não conversam na mesma língua. Mais ou menos assim, né? Você tem uma questão de mercado que é o seguinte. O empresário, geralmente o empresário que deu certo, e a gente tem muitos casos, né, como esse, geralmente ele construiu uma empresa do zero, não porque ele encontrou uma oportunidade, mas porque ele precisava trabalhar. E a empresa foi dando certo. Né? Então, a empresa, para aquele empresário, para aquela família, ela é muito boa, né? Porque ele consegue tirar um dinheiro bacana por mês, ele consegue lá no final do ano distribuir um pouco do lucro, mas para o mercado, para aquilo que existe de profissionalismo no mercado de capitais, ela acaba não sendo interessante para M&A. Por mais lucrativa que a empresa seja. Por quê? Porque, na verdade, existe uma questão relacionada a risco e governança, né, dentro do mercado. Então, a empresa, muitas vezes, o empresário, a companhia, ela acha que ela está dando lucro, que ela está com as contas adequadas, né, para executar aquilo que ela precisa executar, mas, no final do dia, quando você vai fazer uma diligência dentro da companhia, você enxerga muita coisa que a empresa vem fazendo ao longo do tempo que não é adequado. Então, muitas empresas, por exemplo, tem empresas extremamente maduras que não sabem calcular o custo dos seus produtos. Entendi. Né? Quando você diz diligência, só para o pessoal entender, por exemplo, a empresa vai lá e fala, eu lucro 10 milhões por mês, então eu imagino que eu valha 100 milhões. Só estou colocando um número. Aí você precisa ir na empresa e auditar os números dela. Será que ela dá 10 milhões mesmo por mês e tal? Mas o que você está falando não é nem só qualitativo. Estrategicamente também você está entendendo a operação do cara, né? Exatamente. Você diz não está vendo só os números, está vendo a estratégia da empresa. É isso que você quis dizer? Deixa eu complementar aqui, porque eu concordo tanto com o que você está falando, que a gente no mercado de consultoria, você pega umas aberrações e você fala, bicho, como é que você está desse tamanho? Desse jeito que você tocou a vida inteira. E sabe o que é o pior? Que eu não sei como é que você faz. Quando você fala com o dono da empresa que criou aquilo, ele quer pôr preço no amor. Exatamente. Ou eu tô doido? É isso aí. O cara, ele criou aquilo, é o bebê dele, é o filho dele. Então, pra ele é o bebê mais bonito do mundo. Só que você fala assim, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo aquele tanto de criança ali na creche? Ela é igualzinho, ela nem é tão bonitinha igual você tá achando. Só que pra você falar isso pro cara, tem que ter um tato. E na hora da discussão, eu acho que entre o que o cara imagina que valha e o que o mercado imagina que valha, você tem um abismo.
A gente sempre brinca que tem dentro do mercado, né, que o empresário, geralmente ele tem 2 filhos, né, o filho de CPF e o filho de CNPJ, né, que é a empresa dele, é a vida dele, é o que você comentou, né? E aí, geralmente, o que ele faz? Durante esse período que ele constrói a empresa, fala, poxa, construir empresa é muito difícil empreender no Brasil, não é fácil, o Brasil não é para amadores. Não. Você tem uma história, né, relacionada à questão política, econômica, de muitos desafios. Se você comparar com os Estados Unidos, é muito diferente, né? Então, todo empresário que chega num nível como esse, a gente tem que bater palma mesmo e tirar o chapéu, porque não é para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, essa questão emocional, ela pega tanto no empresário que muitas vezes ele deixa de fazer uma transação importante para a empresa, não só para a empresa, mas para a família dele, pelo irracional, né? Pela questão, né, do coração dele, né, em relação àquilo. E hoje o mercado está muito dinâmico, né? Então, se você não ficar atento aos movimentos que estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, né? Eu sempre digo para o empresário, quando a gente vai visitar as companhias, né, a gente gosta muito de ir nas empresas visitar. Então, a gente senta com o empresário e sempre recomenda ele. Fala, olha, por mais que você não queira vender a tua empresa, você tem um plano de sucessão bacana aqui, mas todo final do ano você tem que chegar no dia 31 de dezembro e entender, poxa, se eu precisasse vender a minha empresa hoje, será que ela é vendável? Será que eu consigo ir ao mercado e vender a minha empresa? Bela pergunta. Frisa ela de novo, porque eu achei muito relevante. E você que está aí, que não se fez essa pergunta, e você está em dezembro, eu não sei para quando vai para o ar, mas se você não fez essa pergunta em dezembro e agora estiver em janeiro, faz de novo. Repete. A pergunta é sempre assim, será que se eu for vender a minha empresa hoje, ela é vendável? Perfeito, ótimo. Né? Se eu for pro Isso é um mercado corte, hein, Gabi? Exato. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. A maioria dos empresários não tem essa resposta. Por quê? Entra naquela questão que eu te falei. A empresa é boa para a família, mas por M&A ela talvez não seja tão boa. Entendi. Né? Então você tem uma questão muito importante, que é uma questão até do empresário sair da zona de conforto, né? Porque geralmente as empresas médias, as pessoas que estão ali na diretoria, na alta gestão, fizeram carreira ali, estão há 20, 30 anos. E quando você fica muito tempo, você tem 2 pontos importantes. Um, você tem pessoas de confiança. O outro é que essas pessoas muito provavelmente se acomodaram em algum momento, né? Então a empresa ela acaba perdendo um pouco daquilo que ela poderia fazer culturalmente falando e a nível de mercado. E o mercado, né, vem com muita força. O Brasil tem se tornado um país cada vez mais atrativo para investimentos em private equity. E empresas multinacionais que querem investir no Brasil. Com toda essa mudança... Explica o termo private equity. Boa. Private equity são fundos, né, de investimento formado por investidores profissionais que querem investir no mercado privado. Né? Então você tem aqueles investidores que investem na Bolsa de Valores, né? Você tem fundos que investem na Bolsa de Valores e você tem investidores individuais que investem na Bolsa de Valores. E você tem os investidores qualificados, que são os private equity, que gostam, né, e que investem no mercado privado, que geralmente é um mercado de middle market. E você tem hoje diversas empresas, tanto brasileiras quanto de fora, que investem no Brasil. Um ponto interessante que casa com o que você falou, que os fundos de private equity, eles têm uma coisa que o mercado chama de tese. Vou tentar explicar aqui e você contribuir comigo também, Tiagão. Por exemplo, eu sou um fundo de private equity, a minha tese é que o Brasil vai se tornar um polo do agronegócio. Então, essa é a minha tese, é o que eu acredito como fundo. Dado que eu acredito nisso, eu vou procurar comprar empresas que têm esse relacionamento com esse mercado. Então, se eu tenho essa tese, eu vou procurar fazendas que estão, na minha visão, subvalorizadas, que eu consigo comprar ela por um preço e no futuro ela vai valorizar. Então, casa com o que o Thiago falou antes, que é o time de venda. Às vezes o empresário ele perde esse time e o mercado ele é muito cíclico e dinâmico. Então, às vezes o time todo mundo está falando que o Brasil vai ser a capital do mundo do agronegócio. Então, vão ter vários fundos de private equity com essa tese. Dado que vão ter isso, o mercado vai começar a se aquecer para comprar empresas do agronegócio. Se eu que sou um empresário
tenho uma empresa no agronegócio, o momento para eu vender não é o momento em que o mercado está com a tese contrária, e sim o momento que o mercado está com essa tese, que o Brasil vai se tornar o melhor lugar de agronegócio. Eu tenho uma empresa disso, é melhor eu vender agora porque eu vendo na alta do que eu procurar vender depois. Só que não é o que acontece, porque o que acontece? O empresário, ele vê esse momento, ele fala, cara, agora que eu me dei bem, agora eu não vou vender nada, agora a minha empresa está surfando a onda. Só que ele não percebe que é cíclico. Uma hora ele vai estar na crista da onda, uma hora ele vai estar na parte de baixo. É muito melhor ele vender nessa parte, se capitalizar e montar outra empresa, porque quem construiu uma constrói duas, do que ele manter ela aí. Você acha que faz sentido? É por aí, Tiagão? Ou fazer outra coisa da vida, né? Não montar empresa, mas investir fora do Brasil, no Brasil. Cuidar da família, né? Muitas vezes o empresário vai cuidar da família. Mas eu acho que faz total sentido. As teses, e uma das coisas que a gente fica o tempo todo mapeando e conversando com os fundos é justamente para entender esses movimentos, né? Então hoje a gente tem uma base de dados com mais de 500 investidores com os quais a gente mantém contato recorrente. Que legal, que legal. Para entender o que está acontecendo e o que eles estão imaginando. Né? E como que você levanta isso? Você pergunta para o fundo mesmo, cara, o que você imagina do mercado? Aí ele te passa uma tese que forma, assim, ele me fala um exemplo assim, prático do que o cara vai falar. Assim. A gente pergunta geralmente se eles estão investindo, se estão desinvestindo, qual é o momento do fundo, né? Desinvestindo? Desinvestindo também. Vendendo participação. Primeira vez que eu ouço esse termo, cara, gostei. O Private Equity ele faz 2 M&As, né? Um na entrada e outro na saída. Tá. Né? Então, quando ele entra, ele faz um M&A, né? Quando ele vai comprar e quando ele sai também. Então, ele geralmente tem um período, né? Geralmente de 5 a 8 anos, né? Os fundos ficam dentro das companhias e aí tem um tempo para maturação do negócio e depois ele precisa remunerar o investidor dele. Então, ele precisa desinvestir e remunerar os investidores e eventualmente estar criando um novo fundo para investir em novas teses, novas companhias. É mais ou menos dessa forma que os fundos trabalham. Mas essa questão das teses são muito importantes, né? Porque elas vão ajudar a nortear também o nosso trabalho como advisor financeiro das companhias. Né? Você tem no Brasil diversos exemplos de fundos de private equity que já construíram e vêm construindo essas situações que você falou de consolidação de mercado, né, de criar empresas relevantes em determinados setores. Né? Então você tem o próprio H&G que vem investindo fortemente na compra de hospitais, né, que quer ter uma tese cada vez mais robusta nesse segmento. Você tem o Pátria, que tem uma tese muito forte na parte de supermercados, rede de supermercados. Gente, esses nomes que ele está falando são de fundos gigantescos aqui dentro do nosso mercado, tá? Exatamente. Então você pode pesquisar aí que você vai entender como um fundo funciona. Exatamente. O H&G é um fundo americano, o Pátria brasileiro. Você tem a própria Advent, que vem investindo muito forte no setor de autopeças, né, desde 2016. Então você tem alguns segmentos, né, com os quais os fundos acabam olhando. Falando, poxa, Thiago, a gente está olhando isso agora, a gente está com uma tese nesse segmento, a gente constituiu um novo fundo para investir em determinado setor. Né? Você tem a Eicon no Brasil, que investe forte no setor de alimentos. Aí depois que você viu, por exemplo, tem vários fundos, enfim, que estão com uma tese específica no setor de alimentos. Peguei esse como exemplo. Aí você vai atrás das empresas, você não tem nenhuma empresa dessa no portfólio. Aí você começa vamos mapear essas empresas. Então, geralmente, ou a gente já tem a empresa com mandato com a gente para executar um projeto como esse, ou a gente é recomendado por alguém para determinada empresa, né? Pelo então, fundo, você diz? Não, por pessoas próximas, parceiros, perfeito, né? A própria empresa vem atrás, né? Perfeito. Então a gente recebe muitos telefonemas de companhias que querem aprender mais, entender mais. Então a gente também acaba tendo um trabalho muito forte no sentido de educar o empresário, né? Como eu comentei, as estruturas são enxutas, as empresas acabam não tendo um diretor financeiro focado em mercado de capitais, e quando a TS entra dentro da companhia para fazer a companhia. dentro da companhia para fazer um trabalho, seja ele uma assessoria de venda, de compra ou para captação, né, que a gente chama de capital solution lá na empresa, quando a gente entra é como se a gente fosse uma nova diretoria de M&A lá dentro. Paralelo a tudo que está acontecendo na empresa, a gente vai mapeando e organizando a companhia de modo a buscar as melhores oportunidades de negócio no mercado. Tá. Você ia falar alguma coisa, né? Eu queria parar nesse ponto
entender, pro cara que tá ouvindo a gente, que tem essa intenção, mas que não tem porte, não tem tamanho ainda, mas ele tem meta. Então todo mundo começou pequeno. E você que tá ouvindo a gente, você pode chegar lá. Só que se você entender o que a gente está falando aqui e as alavancas para você chegar, a sua meta vai ficar muito mais clara e evidente para você conseguir traçar. Então vamos lá. Como é que começa esse namoro? O que te chama a atenção num negócio que você fala assim, cara, a gente tem muito apetite nesse tipo de segmento ou nesse modelo de negócio? Porque eu vejo algumas premissas que eu, como investidor, acharia interessante e aí você concorda ou discorda de mim, tá? Então eu vejo a escalabilidade fundamental. Se você tem um produto que você não consegue escalá-lo, ou que de repente a sua demanda é finita, ou que o seu gargalo é de repente a sua mão de obra, a sua capacidade produtiva, seja lá o que for, você tem que ter uma solução para o seu gargalo. Senão não adianta, porque o seu payback vai chegar uma hora que ele vai travar, de repente esse cara precisa de expertise, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Escalabilidade, pessoal, entenda que é a sua capacidade de crescimento, tá? Nesse sentido, quanto melhor for o seu desenho de processo, quanto mais formatado você tiver, mais simples é a sua escalabilidade e maior vai ser o seu valor de mercado. Também vejo a padronização, a majoração disso para o cara entender o mercado dele. Então, dentro do mix de produto, pode ser que ele tenha produtos que não contribuam, mas que abram o mercado. Então, essa lógica tem que ficar clara para o cara que vai investir. Tem vou até fazer um merchan aqui para Enoses. Ah, boa. Um abraço para o André. Pro André Toledo aí, que deve estar ouvindo a gente também. Eles fazem pasta de noz, de castanhas. Nozes, vários tipos. Quanto mais ele aumenta a capacidade produtiva dele, o mercado absorve. O mercado absorve. Então o negócio dele é produzir. Produzir e colocar a mercado. E um valor agregado altíssimo. Então, nesse caso, ele não tem esse problema. E também a perspectiva de mercado. Porque esse cara, por exemplo, eu sou um jornal. Por mais eficiente que eu seja o jornal impresso, cara, dificilmente eu vou ter apetite para comprar um jornal impresso, cara. Então eu acredito que são esses fatores. Você concorda, discorda de mim? Fala pro pessoal aí. Tem mais algum? Então, acho que eu colocaria para vocês que 2 grandes pontos são importantes para o investidor. O primeiro deles é a barreira de entrada. Então, olhar, ver se o negócio tem barreira de entrada, não tem barreira de entrada. Explica o que é barreira de entrada. Barreira de entrada é o quão fácil ou difícil é você entrar em um determinado mercado. Será que esse mercado exige muito investimento, né? Muito capex, que a gente chama, que é o investimento de longo prazo? Né? Perfeito. Ele exige algum tipo de expertise, algum tipo de dominância técnica que poucos dominem? Ou não? Ou é um mercado mais um mercado fácil? Poxa, né, posso montar ali, qualquer pessoa pode fazer. Então esse é um ponto muito importante. Só para ficar mais claro e ver se eu estou certo, por exemplo, se for pensar em petrolífera, empresa que extrai petróleo, é muito difícil, porque é muito dinheiro que você tem que investir para o longo prazo, que é um dinheiro mais difícil de conseguir, e tem um domínio técnico. Agora, se a gente for pensar em, sei lá, frota de táxi, por exemplo, que muitas pessoas dirigem, é mais fácil, a barreira de entrada é menor. E aí, a barreira de entrada sendo menor, quer dizer que é um mercado que facilmente outro player poderia entrar e cair a margem do mercado inteira. Exatamente. Então, quanto maior a barreira de mercado, mais seguro o investidor está da rentabilidade dele a longo prazo. Exatamente. Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? A barreira de entrada, e eu colocaria também que o retorno sobre o investimento, né? Então, uma das coisas... O lucro que a empresa tem, é isso? Ou o mercado dela? O ROI, o retorno sobre o investimento do investidor. Do investidor, perfeito. Tá? Por quê? Muitas vezes, e isso é uma coisa muito importante, porque o que os fundos, os investidores mais buscam nas empresas é confiabilidade das informações financeiras e estratégicas da empresa. Por incrível que pareça, as empresas a grande maioria delas, quando vão para um processo de M&A, e é por isso que lá na TS a gente faz uma preparação dessas empresas, a gente arruma a casa antes de qualquer tipo de abordagem, porque as empresas não têm informações confiáveis de qualidade, né? Geralmente, o que acontece? As contabilidades das companhias são terceirizadas, né? E o contador vende um pacote para o empresário, muitas vezes o empresário não sabe fazer uma análise correta e crítica sobre os financials, que a gente chama, né? Que é toda a estrutura financeira, balanço, DRE, fluxo de caixa. Que isso, o povo nem tem isso. Então, né? Em muitos Exato. casos.
Então, você acaba ficando muito, vamos dizer assim, indefeso na hora de defender qualquer tipo de prerrogativa de crescimento do teu Senta negócio. na mesa com os caras com um número furado, você só apanha. Exatamente. E outra, por mais que o número esteja certo, ele precisa parecer estar certo. Você precisa ter uma justificativa, um lastro dele. Exatamente. Senão você entra muito vendido. Por quê? Pensa, você está investindo, você não conhece... Pessoal, olha o que ele está dizendo. Você vai comprar um negócio no escuro, que você não tem expertise. Então, você é mecânico e você vai comprar uma padaria. O que você entende de pão? Nada. Você vai comprar um negócio. Você tem que confiar naqueles números, senão o cara pode escrever para você o que ele quiser ali. E aí você vai pagar por algo que não é tangível. Porque como você não sabe fazer pão, não detém a receita, você está comprando um modelo de negócio rentável. E para aquilo continuar girando, você tem que ter confiança nisso. Então é nesse sentido que o Thiago está explicando para a gente que a gente precisa ter confiabilidade. Uma coisa que eu ia falar, que dentro da Sonar a gente tem bastante isso. Na Sonar a gente suporta os gestores a tomarem boas decisões. E eu sempre digo que a primeira coisa que um empresário precisa ter é saber exatamente quanto ele ganha por mês e quanto ele tem para pagar. Basicamente ele precisa ter uma DRE e um fluxo de caixa. Saber exatamente como foi o passado dele e como vai ser o futuro. Essas são as primeiras informações. E nem só para uma venda elas são importantes, mas para o seu dia a dia. Para você poder tomar uma boa decisão, para você decidir se esse investimento ele vai ser rentável, você precisa saber exatamente quanto que os seus investimentos que você já fez na empresa, eles dão mensalmente, né? Então, você, ao ter isso bem estruturado, você, além de aumentar o valor que a sua empresa tem, dado que as empresas, e o Ale vai falar essa frase que eu adoro, do que as empresas sempre acabam de alguma forma, além de você aumentar esse valor, você toma melhores decisões. Exatamente. A questão do sistema de informação, né? Entra muito nessa questão. Você pode colocar o Jeff Bezos. Se a empresa não tiver bons sistemas de informações para tomada de decisão, ele não vai ser um bom CEO. Ele não vai tomar boas decisões para a companhia, né? Então, você precisa ter a casa organizada desde o começo. Acho que o grande ponto para os empresários de pequeno porte começa a ver o que o maior está fazendo. Obviamente que a complexidade do maior é muito maior, né? Mas começa a ver o que as empresas médias, maiores estão fazendo e tenta trazer um pouco daquilo que é bom, que tem coisas boas e coisas ruins, para o teu negócio, né? Pensa em governança, né? Pensa como é que você pode estruturar a tua empresa de modo que você consiga ter mais tempo, porque geralmente o empresário de pequeno médio, de pequeno porte, ele acaba fazendo tudo, né? Então ele bate o escanteio, vai lá na área cabecear e fazer o gol, né? Então, e muitas vezes isso é importante, né? Até por uma razão de custo, né? de despesa, mas começa a enxergar um pouco para fora do mercado, começa a estudar. Eu acho que leitura de livro, artigo, você vê o que os empresários fazem, aqueles que são bem-sucedidos. Você começa a entender que no final do dia o teu negócio ele é movido por pessoas e propósito. Então você tem que ter uma estrutura de pessoas que pensem como você, que tenham ambição como você e que de preferência sejam melhores que você para tomar as melhores decisões e fazer o teu negócio alavancar. Não adianta isso o ego dele deixar, né? Ele ter alguém melhor do que ele do lado, né? Exatamente. Aí entra muito uma questão de o quão longe você quer chegar, né? Porque muitas vezes o empresário ele acaba deixando isso de lado, fala, não, quem vai fazer aqui sou eu e tudo mais. E aí acaba fazendo um negócio muito menor do que ele poderia, né? Então tem toda uma questão também do que é o propósito dele, o que ele quer fazer com a empresa dele. Ele quer fazer uma empresa enorme, ele quer fazer uma empresa que vai impactar muitas pessoas ou ele quer ser o melhor restaurante da cidade dele. Tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso, né? Mais uma questão de percepção do empresário em relação àquilo que são os planos de vida dele. Né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta, né? No final das contas. Então ele precisa saber onde ele quer ir para chegar. Fala aquela frase ali. Falo. Deixa eu só fazer um complemento do que o Gabriel falou. Ele atende um cliente nosso, inclusive um abraço para o Daniel Paes, tabelião aqui do 2º cartório de Ribeirão Preto. Hoje mesmo teve uma situação que os dados que a Sonar trouxe resolveram uma demanda, que é o seguinte: a gente falou muito de controle financeiro, mas o domínio técnico do seu time, você precisa entender a produtividade dos caras também. Senão, qualquer coisa que o cara te disser, como ele faz aquilo todo dia e você não, você vai acreditar. E muitas vezes as empresas ficam inchadas por isso. Esse cara fala, puta, tô sobrecarregado. Você não sabe o que o cara tá fazendo. Como é que você vai dizer não? Você vai falar, poxa, é meu gargalo. Sem ele eu não produzo. Não contrata. Contrata. A hora que você vai ver, tem 10 encostados. Chefe das vassouras, chefe dos rodinhos, chefe de tudo. Isso é um desafio, gente, que eu tô falando aqui. É um puta desafio.
Hoje a gente teve uma situação que um funcionário chegou, 2 na verdade, e falaram, ó, a gente está sobrecarregado, nós estamos produzindo isso, aquilo outro. A hora que ele foi olhar os dados de produtividade, agora que a gente tem um parâmetro comparativo, e a gente fez esse parâmetro comparativo em vários níveis. Então você tem o cara que ele é líder, você tem o cara que ele é o escrevente, que a gente chama, e você tem o auxiliar. Agora a gente consegue comparar os auxiliares. Então a gente sabe exatamente quem está produzindo dentro das condições normais de temperatura e pressão, né, da CNTP. Comparando um com o outro. Ou seja, todo mundo tem a mesma mesa, o mesmo ar, o mesmo produto, os mesmos itens, os mesmos serviços. Por que um produz 100% a mais que o outro? Alguma coisa está errada. Sim. E na hora que esse cara ainda quer bater na mesa e falar, não, eu sou o Croix, eu faço, eu aconteço, fala assim, filho, vem aqui, deixa eu te mostrar. Vem aqui, senta com o pai aqui, ó. Isso, você não fez. Acabou, cara. Outro dia eu ouvi uma frase do empresário que eu gostei muito. Eu não lembro quem que é, então vou falar que é minha frase, né? Vou citar. Confiar, eu confio em Deus, filho. Você me traga dados. Então é basicamente isso. A frase que o Gabi falou é que as empresas, elas são feitas, e se você tem uma empresa, ou se você quer formar uma empresa, você tem que ter isso muito claro no seu mindset, que é a sua empresa ou ela vai ser comprada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser falida. Algum momento da sua vida, um desses 4 caminhos você vai tomar. O Thiago está falando para a gente de onde ela pode ser comprada ou vendida, que eu acho o melhor dos mundos. Agora, você está falando um processo de sucessão, ela pode ser dada? Pode, mas você vai ter que ter um processo, um ajuste, porque dói também esse processo. Agora, você não vai ser eterno. Se você não está preparando o seu negócio para isso, você já está atrasado, você tem que pensar nisso. E acho que é nesse caminho que o Thiago está falando e que ele pode te ajudar aqui. Uma coisa importante que eu queria acrescentar é que, assim, Bruno, se a sua empresa depende 100% de você, você não tem uma empresa que vale alguma coisa, porque o que vale é você, não a empresa. Sim. Então, para você vender Perfeito. a sua empresa, ela tem que valer. E ela só vale se ela sozinha para em pé. A companhia, na verdade, ela pode receber aporte de fundo mesmo com processo de sucessão. Acho que isso não é um impeditivo, né? Por mais que o empresário, não, eu estou preparando o meu filho, a minha família, né? E aí tem toda uma expectativa, né, em relação a isso. Então tem um cenário que é mais outro, ou seja, ela vai ser vendida ou comprada e herdada. Exatamente. Sem problemas. Entendi. E isso pode acontecer. Concordo, né? entendo. Acho que esse é um ponto que... você tem empresários, tem um grande empresário na região sul que está há 12 anos preparando o filho dele para a sucessão e ainda não aconteceu, né? Então, esses processos acabam sendo lentos. Ele abriu a hipótese de não ser o filho? Eu não sei. Boa dúvida. Tem uma questão muito emocional, né? Como a gente comentou lá atrás. Né? Mas você concorda comigo que essa decisão emocional, ela beira a irracionalidade? Beira, com certeza. Porque pensa, olha só, vê se você concorda com o meu raciocínio, Thiago, Gabriel e você que está ouvindo a gente. Eu construí um império. Abílio Diniz construiu um império. Na hora de suceder, cara, é muito difícil você escolher a pessoa que vai suceder o cara. O cara construiu tudo. Mas ele precisa. Esse herdeiro pode ser esse cara? Pode. Mas ele necessariamente tem que ser esse cara? Não. E por que não? É muito mais fácil eu preservar o patrimônio dos meus filhos com alguém que vai ser muito mais competente, vai trabalhar por eles e que vai rentabilizar tudo aquilo, do que o meu filho destruir. Exato. Mas não faz sentido. Mas isso, Ale, é muito porque as empresas precisam ter uma gestão corporativa, assim. Eu tenho um CEO, esse menino participa do conselho, pode ir lá falar, vai ter a rentabilidade do negócio e você preservou tudo. Mas aí você consegue separar a família da empresa, então consegue ficar claro qual que é o papel que o meu filho tem como herdeiro e qual que é o papel que o meu filho tem como participante da empresa, assim. Tivemos esse caso do Samuel Passalaco, que veio aqui falar exatamente disso, Exato, né? Exatamente. E teve uma dificuldade, né, que o Samuel contou aqui, o episódio é super bom, vê aí nos passados. É difícil isso, só que o que eu penso é que eu não tenho um império para precisar realmente pensar nisso. Teremos. Isso aí. Deus te ouça. Vamos lá, Deusinho. O que eu penso muito é que, por exemplo, vai de você tentar preparar seu filho da melhor maneira possível. Só que eu acho que a escolha de sucessão eu nem deixaria comigo, porque é impossível separar o emocional do meu. Então eu vou falar, cara, eu vou tentar preparar o meu filho da melhor maneira. Se ele vai passar no vestibular, se ele vai passar nessa escolha, aí já não é 100% minha escolha. O que você acha, Tiagão? Tem muita empresa que ainda tem uma mentalidade patriarcal, né, no Brasil. Então, empresas, tanto empresas de médio porte quanto empresas de grande porte, né? Eu acho que a gente tem uma
uma diferença muito grande, principalmente para o mercado americano, onde você já tem uma profissionalização da gestão e da forma como o empresário vê o negócio desde o começo, né? Então, lá nos Estados Unidos é muito comum a empresa de médio porte já ter um CFO de mercado, já ter um CEO de mercado. Isso é algo meio que comum, né, lá. E aqui no Brasil, a discussão ainda é muito... Tanto que o M&A, né, por si só, de middle market, ele é relacionamento, né? Então, as empresas realizam as transações via mercado de capitais através de relacionamento. Não é uma questão técnica, né? Eu acho que lá fora é muito diferente. Mas eu acho que complementando o que o Gabriel falou, esses pontos são muito importantes, né? Na hora de você avaliar o que é uma sucessão bem feita, o que é uma sucessão mal feita. Já chegar no caso para nós de recuperação judicial, onde a empresa foi devastada pelos herdeiros porque não houve esse processo, esse trabalho, né? Então, o empresário muitas vezes ele tem que olhar por dois espectros. O primeiro vou fazer uma sucessão, vou então construir um espectro de trabalho onde eu vou ter profissionais e vou investir nisso por um longo período de tempo para que isso seja feito da melhor forma possível. Não adianta você querer fazer uma sucessão sem investir tanto recurso quanto tempo, né, nesse processo. Então, você tem que ter em mente que você vai ter que fazer isso. Ou você vai por um processo de desinvestimento, né, daquilo que você fez. Então, você olha o teu negócio como algo que você criou do zero, um legado que você está deixando para a sociedade, muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar o teu negócio como um investimento, né? E aí você, através desse investimento, daquilo que você está fazendo e do teu momento de vida, você vai pensar não só no teu legado, mas na tua família, nas próximas gerações, o que vai acontecer com essas pessoas, né? O que eu posso fazer para poder continuar esse legado? Não tem muito que eu posso fazer, então vou desinvestir e vou fazer outra coisa. Vou investir o dinheiro de uma forma líquida ou ilíquida, né? Eu acho que é muito por esse caminho. E aí entra, dentro da questão da governança, entram muitos aspectos importantes, que muitas vezes são discutidos durante esse momento, por exemplo, de sucessão. Governança. Então, muitas empresas querem fazer um processo de sucessão familiar, mas ela não tem uma diretoria estruturada, né, com profissionais de mercado, com os quais depois eles podem construir um conselho e esse conselho cobrar desse grupo de pessoas, né? Então, tem muita gente que chega e acha que quer fazer um conselho, que quer auditar a companhia, mas ainda não organizou nem a parte de governança da empresa. Perfeito. Então, isso acaba prejudicando e muito a análise, né, de uma auditoria ou, eventualmente, um conselheiro que vem para ajudar. Ele acaba não tendo como ajudar ou ele acaba não conseguindo atender as expectativas dos sócios da empresa porque a empresa ainda não fez um dever de estruturar a governança da companhia, que é muito importante. Em governança, a gente tem uma empresa aqui muito representativa, que a gente tem bastante contato, que é o Enepad, que está no lead também, que ele é focado em implantar a governança nas empresas. Então, é o que você falou, ele traz normalmente um CFO de mercado e monta um conselho administrativo que vai cobrar os executivos. Até você pode procurar a gente aí, se você estiver precisando... Cara, tem muitos assuntos, muitas frentes, eu preciso de ajuda em alguma das frentes que a gente falou. Pode nos contatar que a gente consegue fazer essa ponte, ajudar vocês aí, tá? Através da rede social aí do Instagram. Pode colocar a gente nesse caminho que a gente consegue te orientar com o maior prazer do mundo. Vamos te indicar quem tem expertise dentro desse segmento aí, porque é uma coisa muito delicada. Mas todo mundo vai ter que passar em algum momento. Exatamente. Eu queria entrar num assunto que é o seguinte. Eu gosta de falar muito dos cases. E eu queria que você contasse um case de sucesso que você teve e o de um insucesso, ou de uma empresa que de repente não deu certo, o porquê que não deu certo. O pessoal entender também o que não fazer, que eu acho isso muito importante. Então, ilustra pra gente aí um pouquinho do seu dia a dia, do dia a dia da TS aí. Legal. Bom, a gente teve alguns cases bem interessantes, né, de sucesso. Tivemos cases também de insucesso, né, dentro da TS. Eu acho que dentro dos segmentos que a gente mais atuou nesses últimos tempos foram segmentos de saúde, educação e indústria, né? Foram os 3 segmentos com os quais nós obtivemos mais sucesso, né, no sentido de realização com os nossos clientes, né? E também setor de serviço de energia, né? Então, no segmento de saúde, a gente já fez operação
para hospital, já captamos recurso. E aí vem uma questão, um novo conceito aí para pontuar para os nossos ouvintes, que é o capital mezanino, que é basicamente um capital híbrido, onde você mescla equity, né? Ou seja, você mescla participação e você mescla dívida, né? E aí você, de acordo com a necessidade da empresa, você vai pontuar quais são as melhores taxas, as melhores formatações de garantia e prazo para aquela dívida que ela está captando, né? Então a gente já fez isso, nós já fizemos captação com fundo americano direto dos Estados Unidos no Brasil, com rede de farmácia, e aí transações bem relevantes que fizeram com que as empresas dessem um salto muito forte de crescimento, né, tanto em faturamento quanto em lucratividade. A indústria de alimentos, a gente já atuou, já fizemos um trabalho muito interessante. E aí, nesse caso específico, a gente atuou tanto na estruturação de governança da companhia. Montando um time? Vocês montam um time de governança também? Não, a gente estruturou, a gente, na verdade, ajudou o empreendedor a estruturar um regimento onde ele pudesse estar desenvolvendo um conselho lá dentro. Perfeito, né? Que legal. E aí a gente deu uma diretriz muito bacana em relação a isso. Fizemos dentro desse case específico a compra de uma operação que era uma linha complementar ao que a empresa já tinha e de muito valor agregado. Então foi um case bem interessante porque na diligência, aí a gente fazendo o papel do investidor, a gente conseguiu condições muito interessantes, né? Então acho que esse foi um ponto bem relevante. E dentro dessa estrutura a gente conseguiu aumentar o valuation de uma forma significativa. Comprando uma empresa a mais. Então comprou a empresa para aumentar o valor do todo, assim. Exatamente. Que então, legal. A gente conseguiu através disso, com bastante trabalho, desenvolver nessa formatação. E na parte de serviço, a gente, aí entrando muito na parte de Capital Solutions, né, a gente tem feito aí algumas emissões de dívidas bem interessantes, com prazos e formatações bem relevantes. Então, a gente acabou de fazer uma captação de 336 milhões para uma empresa desse segmento. Fazemos captações entre 60 e 120 milhões de um outro segmento específico de serviço também. Você pode fazer de uns 3 para o nosso podcast? O que você acha? Não boa. Precisa ser 300, não. 3 tá 3 bom. milhões já tá tranquilo, tá, Gabi? Sem dúvida, né? Outro patamar. Seguram, ô, Gustavo Lima, você que fica investindo muito aí, você vai ver nosso podcast, esses outdoor tudo seu aí. E o que não deu certo? Tem algum case que você falou, cara, esse daqui não rolou? Então, a gente fez geralmente os cases que não dão certo, a maior parte dos casos que a gente trabalhou foram os casos de buy-side, né? O que é buy-side? Buy-side é quando a gente atua como assessor da empresa compradora. Entendi. Né? Como foi esse caso que a gente realizou, que foi bem sucedido. Então, geralmente, a empresa ela nos procura, né? E ou ela tem um target, ou ela quer ir ao mercado para entender o que teria de oportunidade para ela... Pode falar. Não, pode concluir. O que teria de oportunidade para ela aumentar o share dela no mercado ou ela se consolidar no mercado, né? Através de outras áreas de atuação que são complementares ao negócio dela. E aí pode envolver tecnologia, inclusive. Isso é quando você está mandatado. Exatamente. Tá. Foi exatamente esse o case que aconteceu. E aí eu vou te contar, vou tentar ilustrar, tá? O pessoal que está ouvindo a gente. Esse pessoal estava mandatado por uma rede de farmácias. E, cara, no plano diretor dos caras, era, sei lá, 200 lojas ano. E esses caras... Abrir 200 lojas ano, isso? Aumentar 200 lojas. Perfeito. Porque quando você fala abrir, você imagina uma nova loja, né? Pode ser comprar. Exato. Ok. E que é o caminho mais fácil. O cara Sim. compra a carteira, vê o faturamento. E quando você está num grande centro, isso já aconteceu lá com todo mundo. Quando você está num centro menor, você ainda tem os caras que são grandes. Rede supermercadista, isso é muito comum. Um cara que é muito forte no interior e não tem representatividade nacional. Muito comum. É muito regional, né? A parte de supermercados. Né? Sim. E farmácia, aqui tinham algumas redes. Algumas não, tinham 2. Uma delas era muito forte, era uma rede de droga leve. Todo mundo que é de Ribeirão Preto conheceu a droga leve. Depois ela passou a ser... Me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro.
mudou para uma nova rede de farmácia. Comprou as lojas, tal, continuou tocando. E esse pessoal veio para cá, se eu não me engano, eles estavam mandatados com pague menos, não tenho certeza. E o apetite dos caras, cara, eles precisam entregar. Então você fica atrás de produto. Você tá com o cheque, você fala, cara, eu preciso entregar. Você precisa abrir 200 lojas, você fala, cara, ele tem 50, eu quero comprar você. Cara, é surreal. Quando você começa a frequentar esse meio, você vê a sede dos caras, o apetite. Porque você acha que é o contrário. Você fala, cara, não tem dinheiro na mesa, ninguém vai querer me comprar, nunca... É o contrário, gente. Não tô... Se o seu negócio for bom, vai ter gente batendo na sua porta. Tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Tanto de fundos quanto de empresas. E as empresas, cada vez mais, as empresas de grande porte no Brasil, cada vez mais estão... variando à frente, né? Estão colocando como estratégia o M&A. Né? Então, o M&A, ele... e as empresas precisam se dar conta disso. Tanto as empresas pequenas quanto as empresas de médio porte, principalmente. Que o M&A, ele não é algo fora da estratégia da empresa. Ele é algo dentro. O M&A, ele faz parte da estratégia da companhia. Seja você, por um lado, de sell side, de vender a tua empresa, ou um percentual minoritário, majoritário, seja no lado do buy side, onde você vai comprar de forma minoritária, majoritária ou total algum ativo, alguma entrada companhia. E saída, gente, vocês entenderam, né? Exatamente. Né? Então, o M&A, ele tem que ser levado como uma estratégia importante da companhia, onde você vai estar o tempo todo junto com o teu time, com os teus executivos, discutindo quais são as saídas, o que é o mercado. A gente tem visto o mercado cada vez mais dinâmico, né? E com as mudanças político-econômicas que estão acontecendo, isso se torna algo crucial, né? Então, o empresário está o tempo todo barganhando o mercado, entendendo o que exige oportunidade, o que não existe, porque você tem uma questão muito importante que é o seguinte, o macro hoje no Brasil, ele tem influenciado muito as empresas, né? Tanto o cenário como... macroeconômico. Exatamente, o cenário macroeconômico tem influenciado muito as empresas, né? Tanto as empresas de grande porte quanto as empresas de médio porte. E a inflação global explodiu, né? Então hoje você tem uma situação de inflação que está lá em cima, hoje você tem uma situação de taxa de juros muito alta no Brasil. A expectativa das pessoas é que essa taxa caia, mas também não se sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem, né? Então é um movimento muito complicado, né? Onde as empresas, os empresários... Como é a temporal aqui, a partir de 2023. Exatamente. Então, as empresas acabam tendo um trabalho, né, eu diria até de trade-off mesmo, né, de entender o que... Trade-off. Exatamente. O que é trade-off? Uma escolha. Perfeito. Uma escolha. O que eu queria complementar aqui por mais que o dinheiro esteja na mesa, você precisa correr atrás de produto, chega uma variável que ninguém estuda, chama relacionamento. Porque muitas vezes esse cara não te recebe, porque ele não está vendendo a empresa dele. E geralmente é assim que acontece o negócio, o cara não está anunciando. É alguém que vai bater na porta dele, mas esse cara não... Ele é desconfiado, ele não quer te receber, ele acha que é rolo. Ele fala, não é possível. E eu vou juntar com o que o Gabriel falou, que o empresário tem que entender o time. O time. Olha só, nesse caso, dessas farmácias, na época a Droga Leve vendeu, se eu não me engano, eram 13 ou 15. Aí essa rede comprou e reduziu para 9, alguma coisa assim. Só que eles estavam num momento, cara, de baixa. Ela teve um desencaixe e medicamento é um produto muito caro. E não deixa uma margem. Por mais que você não acredite, medicamento não deixa a margem alta na farmácia, tá? A margem é baixa. Deixa uma margem alta para o laboratório. Ponto. É quem ganha na cadeia. De qualquer forma, quando falta capital de giro, falta produto na prateleira. Ponto. Até porque é um negócio de reposição de um dia para o outro, cara. E aí, você chegava nas lojas, quem entendia do mercado, via que aquela farmácia já não estava legal. Já estava sem estoque. Esse cara já estava pedindo prazo para o fornecedor, já estava no limite do prazo dele. Então, a gente que entendia já sabia. O negócio, eu não lembro, tá? Mas era mais ou menos assim. O negócio valia 300 pau cada ponto de venda. O cara ofereceu 400 pau cada ponto de venda pela necessidade dele, pela oportunidade de mercado, pela perspectiva futura. Não porque o negócio valia, porque a oportunidade para ele fazia sentido. Ela queria 1. Tinha um abismo.
Só que ela não tinha nenhuma justificativa para pedir um. Pediu um porque você bateu na porta e ela falou, é oportunidade, vou querer ganhar o máximo em cima. Esse cara não conseguiu entrar para conversar com esse pessoal. Ele só conseguiu quando ele procurou a gente, que nós não éramos do mercado de M&A, mas a gente tinha entrada. E aí a gente juntou, fizemos uma sinergia ali para conseguir colocar ele em contato. Quando a gente teve essa negociação, que fechou, que ela falou, não quero, tal, eu voltei lá. Porque o cara que me colocou lá dentro era o braço direito. Ele falou, Alexandre, conversa com ela, porque ela vai perder o negócio. E eu falei, ó, seu negócio não vale, esquece, não tô gravando, não tô nada, seu negócio não vale. Você não tem grana para continuar, você não tem dinheiro para investir. Aproveita e fica com a parte sadia, coloca dinheiro no bolso, abre outra, monta outro negócio, sai de forma sadia, conserva o patrimônio que você construiu. Ah, não aceito. Fechou todas as lojas. Ela ficou com um novo negócio que ela tinha, que era um salão de cabeleireiro, enquanto ela poderia ter uma rede de farmácias e ia sair com um múltiplo de 1 milhão ali, com dinheiro limpo, bonito. Sabe por quê? Time, ganância, não conseguiu enxergar. Eu acredito que isso aconteça muitas vezes. Então, se você é empresário, tem uma oportunidade, não precifique o amor. Pensa que o dinheiro é a realização de tudo que você plantou. Boa. Exatamente. É um bom ponto. Tiagão, desculpa, pode terminar o que você ia falar. Não, eu só ia comentar que essa questão do time, né? Como que o empresário ele entende o que é o time dele, do negócio dele. Eu diria que para você que é estudando, atento ao mercado, e principalmente aquele empresário que tem uma mente aberta, né? Que consegue realmente escutar a minha opinião, a tua opinião, e tirar o melhor das três. Acho que complementar, ver o que para o meu negócio faz sentido, né? O meu negócio é um negócio de longo prazo? É um negócio de curto prazo? Aí entra naqueles pontos. Tem barreira de entrada? Qual que é a barreira de entrada do meu negócio? Sabe? E aí você estuda e tem uma visão muito mais definitiva do que o teu negócio. Se ela chegasse num momento como esse e tivesse estudado, tivesse feito o dever de casa como empreendedor, que não é só tocar o negócio, mas é olhar para fora, ela teria uma visão muito mais clara. E talvez essa negociação tivesse sido de uma forma muito mais tranquila. E foi ruim para todo mundo. Para ela, para o cara que não comprou, para a gente, para a os sociedade, funcionários. para todo mundo. Para todo mundo. Tiagão, conduzindo agora para o nosso final, deixa um recado para a galera. Como que você, para quem está ouvindo agora, o que você diria para a pessoa começar a pensar para internalizar dentro da empresa dela o M&A? Boa. Legal. Eu acho que, olhando de uma forma bastante ampla, né, eu diria o seguinte, não despreze a importância do M&A na tua empresa. No sentido de você... muitas vezes o M&A ele é uma questão, é uma estratégia dentro da empresa muito distante. Porque na maior parte dos casos as empresas não fazem esse tipo de transação societária, né? Por mais que existam várias transações anuais, né, dentro do Brasil, né, de M&A, você acaba tendo um nível, se comparado com a totalidade, muito baixo, né? Então não menospreza aquilo que é importante, né, dentro do teu negócio, cuida da tua governança, cuida da tua gestão, pensa no que você quer fazer com o planejamento estratégico para a tua companhia e, ao mesmo tempo, coloque o M&A como uma estratégia importante para a tua empresa. Seja ela uma estratégia de venda no futuro, seja de compra, coloca isso como algo importante, algo relevante para o teu negócio. Estuda, né, pensa bastante sobre os temas que são relevantes, que vão impactar o teu negócio. Faça o teu dever de casa de sair do teu trabalho, né, estudar estratégia. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Então o recado que eu dou é não menospreze, olhe com muito cuidado. O mundo está cada vez mais dinâmico. Você tem cada vez mais empresas que estão cuidando desse tema, né, que estão por dentro, né, interagindo com esse mercado, né? Então esteja sempre atento, porque as oportunidades podem acontecer a qualquer momento. Boa. E como que as pessoas te acham, Tiagão? Bom, a gente tem 2 canais principais, que é o nosso site, o nosso LinkedIn. Podem me achar por lá ou podem... O site é? tsandcompany.com. TS ou é o E comercial? Não, end mesmo. Endcompany.com.br.
E pelo LinkedIn também, me acha super fácil lá na nossa página. Thiago Santos. Thiago Santos, e na página da TS também. Perfeito. Você conseguiu pegar Thiago Santos no LinkedIn só? Deve ter entrado nos primeiros. É difícil lembrar, né? Exatamente o nome. Cara, Ale, e qual que é o seu recado final ligado no tema? Gente, lembrem que você está construindo um negócio, só que você está construindo para alguém. Você pode colher o fruto, a hora que você conhece um cara igual o Thiago, fala, cara, eu quero realizar o fruto. Quero realizar o fruto, cara. Quero viver isso, quero ter isso em vida, tudo que eu plantei. Então, querendo ou não, tem muito capital aí dentro, porque o seu negócio vale. Então, nesse sentido, se você ou estruturar, você vai pegar esse fruto, vai deixar ele muito mais bonito. E às vezes com o mesmo trabalho, é o mesmo produto, só que com ajuda você vai conseguir deixar ele muito mais bonito. Então, acho que você tem que pensar nisso sim, para pensar tanto no futuro da sua família. Tem uma situação que ninguém presta atenção, mas é o seguinte. O cara constrói a empresa e ele tem um filho. E geralmente, esse cara começou de baixo, começou pequeno, construiu um império e conseguiu melhorar a qualidade de vida da família dele. Quando esse filho chega no momento de casar, chega na maturidade dele, ele se juntou com uma outra pessoa e ele vai manter aquele mesmo padrão de vida. E eles vão casar, ter filhos. E de repente, se você coloca todo mundo para dentro do negócio, tendo ou não tendo expertise para poder tocar aquilo, todo mundo vai querer ter o mesmo padrão de vida que você tem, que você criou e tudo mais. Só que você esquece que a corporação é a mesma. Então, muitas vezes, esse número de pessoas, esse arrasto que tem, vai fazendo a empresa começar a ficar deficitária. Ou ela não consegue se sustentar ali. Então, é uma coisa que você planta e que depois você, querendo ou não, vai colher o malefício disso. Então, é uma coisa para você refletir e pensar, tá bom? Esse é meu recado para vocês aí hoje. Boa, e como as pessoas te acham? @consultoria.aguilar no Instagram, @escola de empresário no Instagram. A gente tem que fazer nosso TikTok, né, Gabi? Verdade. Não, tá na tarefa e aí. E pega a nossa rede social aí, @Ribeirão Podcast, tá? Segue a gente aí. Boa. Para matar, um recado que eu queria dar é que muitas vezes contratar uma empresa igual a do Ale, a Aguilar Price, ela faz o seu negócio valer mais. Então, só de você estruturar e ter um negócio estruturado, e ter dados, e ter as coisas, o seu negócio em si já vale mais. O recado que eu queria deixar final é uma frase que eu ouvi hoje muito legal de um cara que chama Fábio Ruiz. Ele tem um livro sobre como tomar melhores decisões. E ele diz que uma decisão boa, ela é formada de 3 coisas. Primeira coisa é conhecimento. Então, se você quer tomar uma decisão, conheça sobre o tema, conheça várias linhas de pesquisa sobre o tema, leia artigos sobre o tema. Então, veja por vários ângulos o mesmo tema. A segunda coisa é análise, então não só tenha o conhecimento desse tema específico, mas vivencie esse conhecimento, troque ideia com pessoas sobre esse conhecimento que você teve. Então não adianta só você ter um conhecimento aprofundado, mas não ter analisado ele nesse contexto que você precisa. E a última coisa é ponderação. Então, pegue esse conhecimento que você teve, analise ele e pondere. Quais são os prós e contras? Qual que é o efeito de curto prazo, médio prazo e longo prazo das decisões que eu estou tomando? E aí, com essas 3 vertentes bem analisadas, você consegue tomar uma melhor decisão. Isso para M&A, isso para como captar parceiros para o seu negócio, enfim, de todas as formas, isso ajuda demais. Na questão de M&A, um recado que eu queria dar é que um dos patrocinadores nossos, que é a Sonar, ela ajuda você em todas essas etapas, desde você levantar os primeiros dados, que é uma DRE e uma DFC, para você ter isso mensalmente, até você que tem um monte de informação e precisa de um BI, e isso vai te ajudar super, porque com certeza quando vai fazer a diligência, você tem um BI estruturado, isso o Thiago vai falar muito melhor, você tem um BI estruturado, consegue montar, cara, as vendas são essas, os produtos são esses, os meus clientes principais são esses, é muito mais fácil para você conseguir construir uma tese de venda. Para vocês me acharem nas redes sociais, é @GamendesCruz no Instagram. Eu construo bastante conhecimento para você que é empreendedor, para você que está começando a abrir um negócio ou para você que trabalha numa empresa e quer saber mais sobre o universo de gestão, procure a gente lá. Pessoal, queria agradecer demais o tempo de vocês, é um prazer estar com vocês. A gente foi eleito, acho que o Ale viu, um dos 25 podcasts, 25% dos melhores podcasts do Spotify, mundo, isso. Então... Caramba, eu não sabia também, não. Eu vi hoje. Estamos metidos, hein, cara? Vamos fazer uma edição especial aqui, cara. Que deve ter podcast pra caramba. Essas porcariadas aqui, vamos meter uns frufru aqui pra ficar mais bonito. Não que seja muita coisa, deve ter um monte de podcast que ninguém publica nada, assim, aí a gente subiu. Mas eu fiquei super feliz da mesma forma, e isso é graças
a vocês... Tinham 30, gente. Nós estamos bem. Exato. Tinham 30 podcasts, a gente ficou em 25. Não, mentira. Dos 100%, a gente ficou entre os 25% melhores. Cara, e graças a vocês, sigam a gente, se inscrevam aqui no YouTube e ativem o sininho, porque daí todos os podcasts novos que a gente lançar aparecem para vocês. E nos canais, sigam a gente no Instagram, dê um help pra gente. Valeu, pessoal, e tchau! Gente, ajuda a gente a monetizar. Segue aí. Valeu, um abraço.